Boa noite, você pode tomar o seu lugar. Boa noite àqueles que estão em casa também, participando por meio dessas comodidades, porque as redes sociais também vão tornando a nossa vida um pouco mais cômoda. Vamos para a nossa mensagem de hoje. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre uma fé que acrescenta. E eu quero trazer hoje, inspirado na palavra de Deus, uma fé que acrescenta e é remédio para as minhas dores. Uma fé que acrescenta e é remédio para as minhas dores. O nosso texto base tem sido 2 Coríntios 2:14, que o apóstolo Paulo diz a essa igreja por meio de uma carta. Hoje ele teria um grupo no WhatsApp com a igreja de Coríntios e mandaria a mensagem pelo WhatsApp. Mas naquele tempo era uma carta, tá? Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, ficando com a parte A. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, a trajetória dele, como foi uma trajetória difícil, como foi uma trajetória de dores. Em todos os momentos na vida dele, ele teve muitas dores. Mas eu tenho falado nessa mensagem que uma das coisas que a fé gera, a fé ela nos leva a adorar a Deus, a agradar a Deus. A fé ela nos leva a servir a Deus dentro e fora da igreja, e a fé ela nos leva a terminar bem. Amém? Então, essa é uma das coisas que eu penso serem mais interessantes com respeito a uma vida com Deus. A vida com Deus nos dá essa certeza, essa garantia, que no final tudo vai ficar bem. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Ele não está dizendo que uma vida cristã não é uma vida que não tem sofrimento. Ele está dizendo que Deus sempre nos conduz vitoriosamente. E às vezes, para que a gente vença, a gente passa por muitos momentos difíceis. Sim ou não? Muitas vitórias, elas acontecem depois de muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, muito empenho e muito sofrimento, e aí vem o dia da vitória. Paulo não está dizendo que nós não vamos ter dias difíceis. Ele está dizendo que Deus sempre vai nos conduzir vitoriosamente em Cristo. No capítulo 5 e no versículo 7, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante aqui. Ele diz o seguinte: nós não vivemos, aliás, nós vivemos por fé, e não pelo que vemos. Vamos ler juntos isso aí? Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Para ensaiar, agora vamos de verdade, né? Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Olha que legal isso, gente. Então o cristão, ele não vive pelo que acontece. Um cristão, se você crê em Deus, você não pode viver pelo que acontece, ou pelo que você sente. Eu não estou me sentindo bem. O cristão não pode viver por aquilo que ele gosta. Mas eu gosto disso ou daquilo. O cristão, ele não vive pelo que ele acha. Olha bem, o cristão não vive nem pelo que acha, nem pelo que gosta, nem pelo que sente, nem pelo que acontece. Ele vive pela fé. Ele vive por aquilo que ele crê. E a palavra de Deus, gente, ela de maneira nenhuma é ultrapassada. Os princípios da palavra são permanentes, eles são universais e eles são atemporais. O que quer dizer isso? Aquilo que a Bíblia diz é aplicável em qualquer cultura no mundo, isso é princípio. E aquilo que a Bíblia diz, ela pode ser aplicada em qualquer tempo. Então não importa se os tempos mudaram, se as coisas mudaram, princípios continuam sendo princípios. E eu aprendi uma frase domingo à noite, aqui ouvindo a palavra, e achei muito, muito interessante essa frase. É de John Flavel,
que diz assim: a Bíblia nos ensina a melhor maneira de viver, a forma mais nobre de sofrer e o modo mais consolador de morrer. Olha que tremendo. Então quem não estava domingo à noite, anota. A Bíblia nos ensina a melhor maneira de viver, a mais nobre forma de sofrer. Cristão sofre bem, sofre com classe e morre com muita alegria, muita esperança e muita elegância, amém? Estou aprimorando aqui a frase de John Flávio, tá? Morre extremamente consolado. Se der, gente, quando eu morrer, puxa a minha boca como se eu estivesse sorrindo, porque com certeza eu vou estar feliz. Com certeza eu vou estar feliz. Eu quero ver vocês tristes, obviamente, porque senão vocês não gostavam nem um pouquinho de mim, mas eu vou estar feliz. Paulo diz: eu estou apertado de todos os lados, esse apóstolo Paulo, porque eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Quem experimenta, de alguma maneira, a presença de Deus, não a substitui por nada dessa vida terrena. Mas vamos adiante então. Então a Bíblia ela não é ultrapassada, a Bíblia ela tem ensinos ricos e que podem acrescentar muito na nossa vida. Olha o que diz o Salmo 56:8, eu terminei a mensagem na quarta passada lendo esse texto. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Então aqui é o salmista Davi falando que o Senhor, Ele recolhe as nossas lágrimas, Ele está ali nos amparando, Ele está ali nos consolando. Quando Deus, Ele vê os seus filhos e filhas caindo, Ele já está lá para nos ajuntar, Ele está lá para nos consolar, Ele está lá para enxugar as nossas lágrimas. A gente faz isso com os filhos, sim ou não? O filho está chorando, a gente vai lá e enxuga a lágrima, dá um beijo na ferida, tenta mudar aquele ambiente de tristeza e transformar em um ambiente de alegria, motivar, inspirar. Deus é assim. Deus, Ele também é um Deus que Ele sofre quando nós sofremos. Deus sofre quando nós sofremos. Quando a dor chega até nós, gente, presta atenção nisso que eu vou dizer, ela também chega até Deus. Quando chega uma dor até nós, essa dor chega até Deus. Como que os pais dizem, muitas vezes, quando vê um filho ruim, deitado, enfermo, o que os pais mais dizem? É uma frase muito comum dos pais: eu queria transferir a dor dela para mim. Os pais pensam isso, dizem isso, sim ou não? Eu queria tirar a dor do meu filho, da minha filha, eu queria trazer essa dor para mim. Deus, por meio de Cristo, Jesus, Ele nos ensinou, até então Deus era Senhor. Aí Jesus vem e ensina uma oração que começa assim: Pai. E não é Pai de alguns, mas é Pai nosso, é o Pai de todos. Jesus vem, Ele nos apresenta um Deus que é muito mais do que um Senhor, que está sentado num alto e sublime trono, mas é um Deus que é Pai, que é presente nas nossas vidas, e que se importa com cada um de nós. Jesus chega a dizer que se nós que somos maus, porque temos comportamentos ruins, é isso que Ele está dizendo, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está nos céus, vai dar boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, tira essa questão distante de Deus e percebe que Deus, Ele tem esse desejo de se aproximar de cada um de nós e de enxugar as nossas lágrimas, recolher as nossas lágrimas. Deus, Ele sente a dor junto com cada um de nós. Nós não vamos só viver momentos de dores agora nesse período de pandemia. Talvez na pandemia você sentiu dor, talvez você esteja sentindo dores. E se tudo isso passar e você passar ileso, e a sua família e os seus passarem ilesos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em algum momento da sua vida, você vai sentir dor.
todos nós já sentimos dores. Mas o que talvez a gente nunca tenha entendido é que aí vai o primeiro ponto. Deus usa as dores para nos impulsionar. Deus usa as dores para nos impulsionar. Deus não manda as dores, mas Deus trabalha através das dores na nossa vida. Olha o que diz Provérbios 20, 30. Provérbios capítulo 20, versículo 30. Me molhei aqui. Os golpes, olha bem isso aqui. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Os golpes e ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Gente, há muito ensino nas dores. Há muito ensino nas dores. A palavra diz, em Eclesiastes, não peguei o texto, que é melhor estar num velório do que em um casamento. Porque quando a gente está em festa, e não é errado festejar e se alegrar, o povo de Deus celebra, também faz festa. Mas quando a gente está em festa, parece todas as circunstâncias, a gente esquece de tudo aquilo que está ao nosso redor acontecendo, não é verdade? Agora, por exemplo, os famosos aí que vão para alguma festa, fazem algum tipo de aglomeração, o que a mídia cai batendo em cima? A falta de respeito com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, é ou não é? Então, a qualquer coisa que um famoso deixa o furo, a mídia vai lá e senta o pau. Porque a mídia não veio aqui em Portão domingo à tarde na Rua Brasília. Porque senão, meu Deus, o que ia acontecer? Portão ia sair nas manchetes de todo o Brasil e do mundo, de tanta gente que tem nessa Avenida Brasília. Mas a gente não pode levar muito em consideração a mídia, tá? Eu confesso para vocês que eu assisto pouco, eu vejo muito pouca notícia, mas tem uma coisa que eu acompanho muito. O que eu acompanho muito? Esporte. Ô, gente, a mídia dos infernos mesmo. Eu gosto de olhar esporte. Onde mais passa esporte é os canais da Globo. Globo lixo, eu sei, mas é ali que dá o esporte. E vocês viram que porque eles não pegaram a transmissão da Copa América. Gente, eu troquei uns 4 canais de esporte, todos sentando o pau no Bolsonaro. Agora presta atenção comigo aqui. Está acontecendo Libertadores da América, está acontecendo Copa Sul-Americana, está acontecendo Copa do Brasil, está acontecendo Campeonato Brasileiro, estava acontecendo até agora os estaduais, tudo futebol, tudo futebol. Sabe quantas pessoas vão vir para a Copa América? Cada clube só pode trazer 65 pessoas. São 10 seleções. Está acontecendo as eliminatórias da Copa, vai ter jogo do Brasil sexta. Isso aí pode, porque a Globo passa as eliminatórias da Copa. Olha como a Globo é um lixo. Mas a Copa América, que é com as mesmas seleções da eliminatória, não pode. Então, se você não percebe que o propósito de tudo isso que a mídia lança com respeito aproveita a pandemia para fazer politicagem, meu Deus do céu. E eu estou vendo só no esporte, eu imagino quem tem um olhar em outras esferas, o que deve perceber. Porque eu não olho as outras coisas, então eu não percebo. Em educação e em tantas outras coisas, né? Gente, resumindo, 65 vezes 10, 650 pessoas. Olha o que é os aviões lotados. Tem gente que posta foto dentro do avião lotado. Mas não pode vir 650 pessoas para o Brasil, porque vai arrebentar o Brasil no meio de Covid. Não, gente, olha, é brabo. Então, cuidado com as mídias. Mas vamos lá. Voltando aqui. Na dor e na tristeza, por que a Bíblia diz que é melhor ir num velório do que num casamento, numa festa de casamento? Porque onde há dor e tristeza, há reflexão. Sim ou não? Quando a gente vai num velório, a gente não olha para a vida da gente. Sim ou não? E num casamento, a gente não está nem aí para a vida. Amanhã é outro dia.
Você tem que pagar a conta, amanhã é outro dia. Hoje nós vamos comemorar. É isso que a Bíblia está falando, está querendo nos ensinar que a dor e a tristeza, elas geram no ser humano reflexão. Então, Deus usa a dor para nos impulsionar. Os momentos mais dolorosos, presta atenção nisso aqui. Nos momentos mais dolorosos, as pessoas mais duras se tornam mais humanas. Já percebeu isso? Nos momentos mais dolorosos, as pessoas mais duras se tornam mais humanas. Os avarentos e os gananciosos dão valor ao que realmente importa na vida. Eu nunca vi uma pessoa num leito de morte, e eu já tive contato com muitas pessoas no leito de morte, ou num leito de hospital, com uma enfermidade grave. As pessoas nunca diziam, ô pastor, ora lá pelo meu terreno, ora pela minha vida financeira, ora, sei lá, pela minha empresa. Não. Olha só que interessante, nos momentos de dores, sabe o que essas pessoas querem? Se consertar com outras pessoas. Eu queria pedir perdão para o meu irmão, eu queria me reconciliar com a minha mãe, eu queria falar para o meu filho que eu amo ele. Vocês conseguem ver que aquilo que nós mais corremos atrás, na hora da dor e do sofrimento, não tem valor. Não tem valor. Então, a dor, ela nos purifica com respeito a muitas coisas. A dor serve como proteção. Uma dor de cabeça, uma falta de ar, nos leva ao médico. Uma dor emocional, muitas vezes nos conecta com o espiritual. Por exemplo, tem um ditado que diz, quem não vem a Deus por amor, vem pela dor. Então, uma dor emocional nos conecta com o espiritual. Então, gente, não despreze as dores. As dores nos impulsionam a mudanças necessárias. E outra coisa, não veja demônio nas suas dores. Tem gente que tudo é o diabo. Está sentindo uma dor, é o inimigo, ora pastor, olha que é o inimigo. Mas vai tomar um Tilenol. O teu corpo está dizendo que tem alguma coisa errada. E daí as pessoas querem que ore. Ô gente, eu estou com dor de estômago, eu tomo Buscopan. Estou com ânsia de vômito, tomo Plasil. Estou com dor de cabeça, eu tomo Neosaldina 1 grama. Esse é cuiudo. Amém? Esse é potente. Porque Dorflex para mim é que nem comer chocolate, é que nem comer o M&M's. Não funciona. A gente tem que tomar 2 de 1 grama. Mas derruba a dor de cabeça. E eu sei direitinho quando eu vou ter dor de cabeça. Depende o quanto eu uso a minha mente, o quanto eu penso, ou o quanto eu fiz de força. Aí eu vou dizer, tem um demônio. Então, gente, se dor de cabeça, se dor no corpo é demônio, eu estou endemoniado. Amém? Amém não, né? Não estou endemoniado. Mas consegue entender que as pessoas, elas não percebem que a dor, ela nos impulsiona a ser cada vez melhor, ou melhorarmos, ou até cuidarmos mais de nós mesmos. Então Deus usa a dor para nos impulsionar a mudanças necessárias. A dor no seu negócio, a dor no seu casamento, a dor do vazio interior, ela quer te impulsionar a uma mudança necessária. A dor da insatisfação, toda dor, ela tem uma causa, e Deus trabalha nessa causa, Deus quer trabalhar nisso. Então, não despreze as dores, mas procure entendê-las. Amém? Segundo ponto, Deus usa as dores para nos direcionar na vida. Olha o que diz Hebreus 12 e 7. Olha o que ele diz aqui. Suportem as dificuldades. Recebam-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Gente, tem muitas vezes eu entendi disciplina como senta o pau. Senta o pau. Tem que dar-lhe que nem os outros, né? Não, disciplinar é educar.
Disciplinar é gerar desconfortos e muitas vezes dores. E pais que não disciplinam seus filhos vão fazer eles sofrer muito no futuro. Então, disciplina não tem a ver com bater, mas disciplina tem a ver com direcionar, com dar limites, com corrigir. E quem não fizer isso com os filhos, vai levar os filhos a prejuízos e perdição. E se Deus não fizer isso com nós, nós também vamos nos perder. Então, Deus trabalha nas dores para direcionar os nossos caminhos. Por exemplo, a parábola do filho pródigo está lá em Lucas 15, a partir do versículo 11 até o versículo 32. Não vou ler o texto, é longo, mas o filho pediu para o pai a parte da herança e viveu uma vida largada. A Bíblia diz uma vida dissoluta. Gastou toda a herança dele em bobagem. E aí começou a passar necessidade, começou a passar fome e foi trabalhar. E ele não podia comer a ração que os porcos comiam. Tá? Não era lavagem na época, era uma ração. Ele tinha vontade de comer, é que nem nós, está numa necessidade tão grande. E nós está lá tratando os cachorros de alguém e ter vontade de comer a comida do cachorro. É mais ou menos isso. Imagina a fome que esse jovem estava. E aí ele pensou com ele mesmo. Poxa, eu estou aqui passando toda essa necessidade, mas os trabalhadores do meu pai têm abundância. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Esse ponto aqui é importante. Ó. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Olha o 18 agora. Eu me porei no caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Então, Deus usou essa dor para direcionar esse filho. Deus usa as dores para direcionar a nossa vida, para nos disciplinar. Então, entenda que as dores não são de um todo ruim. Deus trabalha através das dores também. Terceiro ponto, Deus trabalha através da dor para nos transformar. Isaías 48:10, diz a palavra de Deus: veja, eu refinei você. Agora olha como ele refina, de uma forma carinhosa, conversando numa boa. Não, embora não como a prata, eu o provei na fornalha da aflição. Dá para entender como que Deus refinou a gente? Como que Deus refina a gente? Na fornalha da aflição. Aí Deus trabalha nas nossas vidas. Gente, Deus quer ter filhos fortes. Para quê? Para suportar um mundo perdido. Deus quer gerar filhos fortes e filhas fortes. Para quê? Para suportar um mundo perdido. Perdido. O mundo está perdido, gente. E está cada vez piorando mais. E Deus, Ele trabalha dessa maneira. E é tão interessante, gente, que, olha só, o ser humano foi criado. Tá? Poucas coisas. Por exemplo, não estou com um copo de vidro aqui. O pessoal não me dá mais copo de vidro desde o retiro. Quem estava no retiro aí, levanta a mão. Viram que não me deram mais copo de vidro? Só porque deu um problema lá no retiro com um copo de vidro. O vidro é frágil. Agora vamos lá. Qual é o contrário de frágil? Resistente, rígido. Mais alguma coisa? Deixa eu perguntar uma coisa para uma rocha. O vidro é frágil. Uma rocha, ela é o oposto de frágil? Uma rocha. Dura? Não é. Porque uma rocha, se eu colocar uma dinamite nela, o que ela acontece? Explode, sim ou não? A rocha também tem a fragilidade dela. Ser provado ou ser refinado na fornalha da aflição é só para o ser humano. Porque o ser humano ele funciona da seguinte maneira. Eu te provo isso no seu corpo. Quanto mais você malha, quanto mais você agride o seu corpo, mais forte você fica, sim ou não? Quem já fez academia? Quem corre? Quanto mais você agride o seu corpo,
mais forte você fica. O nosso emocional também pode ser trabalhado dessa maneira. Quanto mais a gente é agredido e a gente canaliza essas dores, mais forte a gente fica. Por exemplo, as companhias aéreas, olha que interessante isso aqui. As companhias aéreas, cada vez os aviões eles são mais fortes e mais resistentes, porque sempre que um avião tem uma falha, essa falha é comunicada, essa falha ela é analisada e essa falha ela é corrigida. E cada vez mais a aviação ela se torna um lugar mais seguro. Você sabe, quem tem medo de andar de avião que levanta a mão? Quem tem medo de andar de avião, levanta a mão. Ah, mas vocês estão com preguiça? Amanhã é feriado, gente, vamos. O avião é o modo mais seguro de andar. É mais perigoso andar de carro. Sabia disso? É muito mais perigoso o trânsito terrestre do que o tráfego aéreo. Por quê? Porque existe um cuidado cada vez maior. Todos os problemas que acontecem, eles trabalham para que aquilo os torne melhores na questão da aviação aérea. Se a gente entender isso para a nossa vida, tudo aquilo que me prejudica, eu tiro da minha vida, ou eu aprendo com aquela situação na minha vida, cada vez eu vou me tornando uma pessoa mais forte. Estão me entendendo, sim ou não? Alguém me fere, aquela pessoa eu não vou andar comigo. Alguém me prejudica, uma situação me prejudica. Eu fui à falência por uma forma de fazer gestão. Então é óbvio que aquela forma eu não vou fazer de novo. O ser humano, emocionalmente e fisicamente, quanto mais ele apanha, mais forte ele pode se tornar. E Deus diz isso: eu refinei vocês, não como uma prata, mas eu provei vocês, eu refino vocês, eu torno vocês melhores. De que forma? Na fornalha da aflição. Toda a evolução, gente, humana, todo o crescimento aconteceu em ambientes de pressão e inconstância. Aprenda uma coisa aqui: a estabilidade torna pessoas fracas, a instabilidade torna pessoas fortes. Olha que interessante. A estabilidade deixa o ser humano fraco. A instabilidade deixa o ser humano forte. Então o conceito que a gente aprende na escola, ao menos eu ouvi isso muito: estuda para te ter um bom emprego e para te aposentar bem. Tudo isso gera o que no ser humano? Fraqueza. Fraqueza. Tudo que nós aprendemos na escola está errado. Isso nos torna cada vez mais fracos. Porque olha só a fragilidade. Gente, toda uma carreira pode acabar com uma ligação. Na minha empresa a gente dizia assim, 5 para 6, ninguém mais atende o telefone. Quando estava para demitir alguém do setor, sem mentira, a gente tirava do gancho. 10 para 6. Qualquer coisa a gente ia demitido do outro dia. Era verdade isso. Alguém vai cair hoje, departamento tal, tira do gancho. E a gente começava com essa brincadeira, né? 10 para 6, hora de tirar o telefone do gancho. Por quê? Porque toda uma carreira, ela pode acabar. Olha a fragilidade de um bom emprego, numa boa empresa. Olha a fragilidade. A minha empresa era internacional. Em toda a América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá, em vários estados do país. E a matriz, eu trabalhava na matriz. E olha a fragilidade, todo mundo, tinha gente com 30 anos de empresa. Todo mundo tinha medo, 10 para 6, de tocar o telefone. Olha a fragilidade. Então, nós temos que entender que uma vida de instabilidade nos torna pessoas melhores. Nos torna pessoas melhores. Sabe quais foram as pessoas que mais eu vi medo agora nessa pandemia? As pessoas com o seu empreguinho. Pedreiro, que se vira, né? Uma obra aqui, um bico lá, estava tranquilo. Encanador, tranquilo. Até os Uber enfraqueceu, mas estava tranquilo. Porque para ser Uber,
Olha, o que o Uber faz? Ele sabe quanto que ele vai faturar no dia? Não. Ele não sabe. Ele vai sair de casa e ele vai ter que ver o melhor lugar, o melhor ponto, para que lado ele vai se direcionar naquele dia. Isso torna essas pessoas mais resilientes, mais fortes, porque elas não sabem, elas dependem todo dia de construir uma vida, ao passo que aquelas pessoas que têm a vida estável. Agora eu acordo de manhã, eu vou lá, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso gera uma extrema fraqueza. Então, nós temos que entender que Deus trabalha dessa forma. Nós temos que ter muito cuidado como pais. Muito cuidado como pais. Essa semana eu estava pensando. Tem um filho de 8 anos, quando vê, está com 18, né? E eu estava pensando. Eu espero chegar lá e não dar as coisas, não dar, por exemplo, um carro para o meu filho. Ele que vá trabalhar para conquistar. Por quê? Porque senão eu tô criando um filho frágil, que ganha tudo, que não tem que batalhar por nada. Porque enquanto os pais estão vivos, estão bem, têm condições, legal. Mas e quando os pais faltar, o que vai ser desses filhos? Que nem uma pergunta que eu respondi no Instagram, filho com 28 anos, em casa dos pais. Pelo amor de Deus, não dá para casar. Se alguém chegar em mim, se eu quero casar com o cara, pelo amor de Deus, isso é o inimigo. Larga que é o inimigo. O camarada não tem condições de fazer a vida dele com 28 anos. Não se vira sozinho, por favor. E pior que tem com 30 e poucos, pior que deve ter com 40 já. Dizem, eu vi uma matéria que dizia, não sei o que, não sei aonde, mas foi esse mês de maio agora, que nós estamos vivendo o tempo das gerações mais fracas dos últimos tempos. As pessoas mais fracas. Olha aqui, governos que praticamente dão casas. Eu vejo gente aí que tem casa, que não pagou nada pela casa, não paga nada. Aqui em Portão tem um monte. Que a prestação era, gente, abaixo, olha aqui para mim, a prestação da casa era abaixo de R$100, os caras não pagaram. Aqui em Portão tem muito disso, e tem tudo que é cidade. O que o governo faz? O governo dá a casa, o governo dá uma mesada, isso está gerando uma sociedade fraca. Uma sociedade fraca. É tão interessante, a gente diz assim, não pode dar o peixe, tem que fazer o quê? Mas quando o governo balança um peixe, o pessoal que não precisava e pegou os 600 pila. O peixe. Não perdeu o salário, não ficou desempregado, e estava lá. 600 pila, é nóis. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Não é brabo? Essa é a realidade que a gente está vivendo. Então, nós temos que entender que Deus não trabalha dessa forma. A fé não surge dessa forma. O mundo não foi sendo construído e a evolução não aconteceu dessa forma. Não foram assim que surgiram grandes negócios. Gente, as grandes coisas do mundo, da evolução e da vida, eles surgiram de necessidades, de fatores que oprimiram, de crises. Todo mundo olha, Venezuela vivendo o comunismo, vai cair, gente. Vai cair ano que vem, pastor? Deus te mostrou? Não, mas em máximo 50 anos vai cair. Como caiu em outros lugares. Eu falei esses dias aqui, acho que foi quarta passada ainda, do leste europeu lá, que era aquela, como que eles chamavam, 15 países lá, que viveram o comunismo, caiu. Se o Brasil viveu o comunismo, olha aqui, uma geração, 2, 3 vai sofrer, depois vai se levantar e vai cair o comunismo. Por quê? Porque nos momentos de maiores pressões é que surgem as inovações, as revoluções, as transformações. Isso é na sociedade, imagina, quanto mais na nossa vida individual.
Então, é das necessidades que surge. A fé também surge dessa forma. Nós fazemos às vezes de tudo, olha só. Eu fico pensando e digo para Deus, Deus, obrigado porque o Senhor não responde todas as minhas orações. Porque, eu não sei vocês, mas eu oro por estabilidade, não nessa palavra. Mas Deus me dá isso. Deus, pensou aquilo. Deus, que minha família seja uma bênção. Que meus negócios deem certo. Sabe, que a minha vida seja maravilhosa, que eu ame todo mundo, que eu não tenha inimigo. Não é assim, a gente não ora por uma estabilidade. E se tudo que a gente pedir, Deus der, para que a gente vai precisar de fé? Já parou para pensar nisso? Para que fé? Para que fé bem aposentado morando na praia? Para que fé? Aí depois vai parar no inferno, porque essa vida terrena é curtinha. A outra é? A outra é? Eterna. Então não dá para parar, gente. Não dá para parar. Mesmo se você já está mais velho, procure um desafio novo. Procure um desafio novo. Mas eu estou tranquilo, pastor. Vai te ferrar então. Vai que é de Deus. Amém? Vai te ferrar que é de Deus para a tua vida. Para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Tá bom? O inimigo não brinca. E a Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar forte. Gente, a dor leva embora futilidade, inutilidade, superficialidade. Leva embora carnalidade. As dores profissionais, familiares, financeiras, com os filhos, nos relacionamentos. Deus trabalha através de tudo isso, para nos tornar pessoas mais fortes. Quer um exemplo? Quer um exemplo da pressão? Quando que o chá fica bom? Quando que tu sente o cheiro do chá? Quando a gente pega o sachê, assim que fala? Sachê? Sachê? A gente cheira e a gente, esse aqui é de camomila, não é? Esse aqui é erva doce. Mas quando que a gente sente o cheiro do chá? Taca ali água quente nele, não é? Bem fervendo, e aí vem o cheiro. E é bom um chazinho agora no inverno com uma barrinha assim de chocolate, coisa boa. Comprei uma Milka desse tamanho, gente. Eu olho para aquilo assim, mas Deus é bom mesmo, né? Chá e chocolate, coisa mais boa do inverno. Ali que vem o aroma, ali que vem o cheiro. A nossa vida também, Deus vai trabalhando, vai nos transformando através dessa pressão. Quarto ponto, são só 5, tá? Quarto ponto, Deus usa a dor como uma bênção disfarçada. A dor pode ser uma bênção disfarçada. Olha o que disse Paulo em 2 Coríntios 12:10. É na mesma carta que ele fala que Deus sempre nos conduz em triunfo e em vitória, vitoriosamente. Ele diz, por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas o que, gente? Fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então Paulo, ele está dizendo isso, que Deus trabalha através das nossas dores. A dor é uma bênção disfarçada. É uma bênção disfarçada. A história de pastores conta que quando uma ovelha era muito rebelde, não sei se você já viu aquelas imagens com o pastor com uma ovelha aqui, já viram isso, né? Muitas vezes aquela ovelha, não foi ela que se machucou, foi o pastor que machucou a perna dela, porque ela não vinha com o rebanho. Daí com a perna quebrada, ela começa, ou machucada, ela começa a andar com o rebanho. E tem alguns momentos que ela não consegue andar sozinha. Pela dor, ou por uma subida, ou um terreno muito dificultoso, aí o pastor tinha que pegar e fazer o quê? Botar a ovelha nos ombros. Então muitas vezes, Deus trabalha com a gente dessa forma. Deus permite sim uma perna quebrada, Deus permite sim uma falência, Deus permite sim uma crise forte, Deus permite um problema emocional, Deus permite muitas coisas, para quê? Para nos fazer a ovelha dele, para mostrar que ele tem um caminho melhor para cada um de nós. E o quinto ponto, Deus usa a dor para nos amadurecer. Deus usa a dor para nos amadurecer. Olha o que diz Tiago 1, a partir do 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações.
Pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, e que não falte a vocês coisa nenhuma. Então, Deus, Ele usa também das dores para nos amadurecer. Falei bem no início, Deus não manda as dores, mas Deus trabalha através das dores. A dor, nota isso aí, é um alto custo para o nosso crescimento. Davi, gente, nunca seria quem ele foi, se não fosse as dores que ele vivenciou. Davi foi um filho deixado para trás, Davi foi um guerreiro, que teve que enfrentar muitas batalhas, um fugitivo, um rei perseguiu Davi. Como líder, ele perdeu batalhas, ele enfrentou inúmeras crises. Gente, existem 150 salmos na Bíblia. A maior parte dos salmos é de quem? De Davi. E esses salmos expressam só alegria e fé, ou muito mais dores e aflições? Dores e aflições. Os salmos expressam as dores e as aflições de Davi, mas o mesmo Davi que diz, eu fui moço, estou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Os salmos são as expressões das dores de Davi. Todas essas dores foram transformando a vida dele. Amém, gente? Estão entendendo, sim ou não? Nós só vamos saber que Deus é tudo que nós precisamos quando Ele for o tudo o que nós temos. Nós só vamos saber que Deus é tudo o que a gente precisa quando Ele for tudo o que a gente tem. O que aconteceu com a vida de Jó? Jó perdeu tudo. Mas tudo para Jó era, e aí ele recebeu tudo de volta de maneira multiplicada. Deus permite as dores para nós, seres humanos, mas filhos de Deus, amados de Deus, entendermos que nós não precisamos de nada nessa vida. Olha aqui para mim, nós não precisamos de nada nessa vida, se nós temos Deus. No entanto, quando nós temos Deus e temos Ele como prioridade, Ele nos dá todas as melhores coisas dessa. Consegue entender essa, vamos dizer, essa forma de Deus trabalhar? Que é diferente de nós, pais, me incluo, muitas vezes fracos, que damos tudo pronto para os nossos filhos. Deus, Ele nos ajuda a construir as coisas. E a partir desse ensino, então, eu quero dar 4 pontos para você. O primeiro, bem rapidinho, não fuja das dores. Lucas 2:19, diz que depois que Maria, uma adolescente grávida, que era noiva e ficou grávida, que era para ser virgem, não era mais virgem. Isso naquela época era uma coisa terrível. Maria, porém, guardava todas as coisas e sobre elas refletia no seu. Ela era uma adolescente, com certeza Maria era muito jovem, gente. Uma adolescente, grávida, carregando o Filho de Deus. Mas a sociedade não via dessa forma. Ela refletia muito a respeito daquilo, a Bíblia diz, mas ela refletia sobre essas coisas no seu coração. Então, não fuja das dores. Maria não fugiu das dores. Que aquela situação constrangedora para ela gerou. Maria não fugiu das dores. Segundo ponto, nunca culpe Deus. Deus não tem culpa de nada. Pelo contrário, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Tudo, olha que tremendo esse texto. Todas as coisas cooperam para o bem. Está lá em Romanos 8:28. Então Deus sofre comigo. Não culpe Deus pelo seu sofrimento, porque Deus sofre com você. Terceiro, fale menos, murmure menos, reclame menos, ore mais. Provérbios 21:23 diz que quem cuida o que fala, evita muito sofrimento. Quem cuida o que fala, evita muito sofrimento. A oração é falar para a pessoa certa e a pessoa que pode te ajudar. Reclamar é falar para pessoas erradas que não pode fazer nada por você. Olha aqui para mim, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Para vocês aqui. Vocês são filho de Deus, filha de Deus. Ao menos quem está comigo aqui há bastante tempo. O Instagram e o Facebook não é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é lá em Jerusalém, em Israel. Mas tem gente que faz das redes sociais o seu Muro das Lamentações.
Quer que todo mundo saiba. Tem gente que a pessoa está quase morrendo, luto. Aí começa, quem morreu? Por quê? Que jeito? Aí quando vê, morreu o passarinho do vizinho. Tem gente que é assim, tem gente tudo bem, é sua família, seu familiar, ok, tudo certo. É perigoso um gremista, um colorado, colocar luto lá quando um se desclassifica. Gente, vamos abrir o coração para Deus, mais para Deus e menos para as pessoas. Ok? Diante das dores, olha o que diz o Salmo 46, 10, parte A, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Davi falando. 46, 10. Está numa outra tradução, mas diz, saibam que eu sou, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Amém? E o quarto ponto, recorra sempre a Jesus, para de recorrer a homens. Tem gente que acha que pastor é guru. Ora pastor, ora pastor, ora pastor, ora... Eu oro, não tem problema, eu oro por casa pegando fogo, não tem problema. Agora é mais fácil ligar para o bombeiro. Tem coisa que se resolve humanamente. E as pessoas estão pedindo oração. O cúmulo para mim foi uma pessoa passar na porta e dizer assim, pastor, ora por mim aí. Pensei, nossa, o que o irmão tem, né? Estou com uma unha encravada, vai na podóloga, tia. Mas o que é isso? Vai na podóloga. Pelo amor de Deus, o encravado não é oração, é podologia. Pelo amor de Deus, gente. Então, vamos perguntar, quem tem um encravado aqui? Vem aqui que nós vamos te dar o telefone da podóloga. Não, o ser humano é brincadeira. Vai lá fazer uma cantoplastia no hospital, arranca a unha fora. Agora, é a realidade, as pessoas, elas espiritualizam tudo. Tudo. O que é humano, busque resolver. Passou da sua capacidade humana, busque Deus. Olha o que aconteceu em Mateus 8, 5. Jesus entrando em Cafarnaum, veio um centurião e pediu ajuda para Jesus e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico. E em terrível sofrimento. Olha só, meu servo está em... Mateus 8, 5 ao 7. Meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Ele não foi contar para todo mundo, ele foi até Jesus. Bota o 6, estou no 6 já. Terrível sofrimento. Daí olha o 7, o que Jesus disse? Ok, eu vou curar, pronto. Olha aí, foi no cara certo. Foi no cara certo. Rede social não vai resolver a sua vida. Rede social não é muro de lamentação. Você pode fazer o que quiser na rede social. Eu uso social só para tentar contribuir com as pessoas, porque eu nem quero que saiba da minha vida. Tem gente que deve pensar, mas o pastor Castro não posta nada dele, mas não quero postar mesmo, eu. A minha vida é minha vida, dá licença. E a sua vida é a sua vida. Tem gente que espirra e posta. Pede sushi, posta. Vai dormir, posta. E um bando de 100, o teu que fazer, fica olhando. As pessoas dizem, tu viu, pastor? Não vi. Tu viu, pastor? Não vi. Eu tenho 2.500 seguidores, sabe quantos eu sigo? Não sei nem se 100. Não, nenhum lugar eu sigo mais que 100 pessoas. Eu quero seguir os outros, eu quero seguir Jesus. Amém? Eu sigo gente que vai me... A maioria das pessoas que eu sigo tem alguma coisa a me acrescentar. Ou é muito próximo. Ou é muito próximo. Até o meu irmão reclamou assim, tu não me segue? Não sigo. Não quero saber da tua vida. Não sigo meu irmão, não sigo minha irmã, não sigo meu pai. Tenho o telefone deles, qualquer coisa, eu ligo. Eu sigo Jesus e pessoas que podem me agregar. Amém? Recorra a Jesus, é isso que eu quero dizer. Segue quem tu quiser, a vida é tua. Estou nem aí para ti. Entendeu? Segue quem tu quiser. Mas mais do que seguir pessoas, do que expor a tua vida nas redes sociais, segue a Jesus. Recorre a Jesus. Fale menos, ore mais. Não busque culpado. Deus sofre contigo. E não fuja das dores, porque as dores, Deus trabalha através das dores. Uma fé que acrescenta, ela é remédio para o nosso sofrimento. Vamos colocar de pé. Gente, Deus trabalha através das dores. Isso é tremendo, gente. As nossas maiores frustrações, Deus trabalha através disso. Deus trabalha através
dos sofrimentos que a gente tem. Deus trabalha de tantas formas, gente. O grande problema é que a gente se agarra nos problemas e nem quer largar. Tem gente que não quer largar o problema. Quer ficar a vida inteira dizendo, o que aconteceu comigo? Tem gente que é tão agarrado no problema e não quer largar. Não quer largar. Não quer largar o passado, não quer largar as decepções, não quer largar os fracassos, não quer largar as decepções. Realmente, gente, olha aqui para mim. O problema não vai embora. O problema não vai embora enquanto a gente não aprende com ele. Problema nenhum, em área nenhuma da vida. Por que tem pessoas que vivem uma vida cíclica, sempre os mesmos erros, os mesmos problemas, sempre a mesma coisa? Porque as pessoas não aprenderam com os erros. Não aprenderam com os erros. Um dia, eu sempre fui uma pessoa de parceria, amigos, e aí um dia, a pessoa estava de aniversário, ele disse, cara, vocês vão comemorar comigo? Tinha tirado a carteira de motorista, pega o carro do pai e disse, vamos. E eu já estava nessa questão cristã, já tinha tido as minhas experiências no mundo e vi que os prazeres do mundo são momentâneos. A presença de Deus me traz uma realização permanente. Tem diferença entre prazer e realização. Prazer é momento, realização é permanente. Aprende isso na vida. Tudo que for papum é prazer. Tudo aquilo que te mantém realizado é diferente, é permanente. E eu percebi isso. E aí, me enrolou daqui, me enrolou dali. Aí eu me lembro que tinha, na Pedro Adams Filho, lá em Novo Hamburgo, um bar, hoje chamo de pub, mas era um bar com dança, aquela coisa arada. E aí era Luau o nome, de pagode. Vocês sabem que eu tenho eu sou preto por dentro, né? Gosto muito desse ritmo musical, né? E aí, eu nunca vi uma coisa daquela. Aquilo ali foi um inimigo. O inimigo mandou... A gente vai estacionar. Gente, tem um lugar na porta do negócio. A gente não está aumentando, não é do lado da porta, foi na porta, assim, ó. Eu na carona, estacionou do lado direito, a porta aqui, ó. Bem aqui, ó. Só a calçadinha, assim. Não tinha sulfilme na época nos carros. Ele disse, tu não vai descer? Eu disse, não vou. Não vou, já tinha acabado o ônibus, já era mais de meia-noite. Era só para mim comer uma pizza com ele. E aí ele contou para a galera lá dentro que eu estava lá no carro. Aí o pessoal vinha lá na porta, no vidro. Não vai descer? Não, daí eu desci o banco. Estou lá deitado e o pessoal vinha. Desce, desce, desce. Eu esperei um pouco, enjoei, fui lá dentro e disse o seguinte, ou tu me leva embora agora, eu vou a pé, para mim, tranquilo. Do centro de Novo Hamburgo a Santo Afonso, já tinha feito aquele trajeto a pé. Ou tu me leva embora, eu vou a pé. O que eu vi? Eu vi que aquela relação não ia contribuir com o meu propósito, presta atenção nisso. Até hoje, eu nunca mais saí com essa pessoa. E era uma pessoa de bastante vínculo meu. Até hoje, isso se passou aí 22 anos. Nunca mais. Porque diz um ditado que errar uma vez, tudo bem, mas continuar no erro é burrice. Por que a sua vida, por que você é que nem cachorro que corre atrás do rabo? Porque você não muda, não aprende com os seus. Cresce, gente. Deixa essa pressão, deixa essas dores levar você ao crescimento. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pense nessa palavra. Sei que na trajetória da vida a gente passa por muitas dores. Muitas dores. Mas Deus trabalha nessas dores. Deus usa as dores para nos impulsionar, para nos direcionar, para transformar a nossa vida. Deus, Ele usa as dores para nos abençoar e para nos fazer amadurecer e crescer. Então não fuja das dores. Guarda as dores no seu coração. E deixa essas dores ou essa dor trabalhar em você, para que aumente a sua fé, para que te faça uma pessoa mais sábia. Aprenda com as dores, aprenda com os erros, aprenda com os fracassos, aprenda com as decepções,
Aprenda com a vida. Porque se você não aprender, você vai ficar vendo a sua vida se repetir de uma forma negativa por muito tempo. E não é o que Deus tem para nós, não é o que Deus tem para a sua vida, não é o que Deus quer para a sua vida. Deus não quer que você permaneça com dor, Deus quer trabalhar através dessa dor, para transformar a sua vida, te fazer crescer, te abençoar, te orientar, te impulsionar, para que você se torne uma pessoa maior e uma pessoa melhor. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe essa palavra nos nossos corações, que nós possamos guardar essa mensagem dentro de nós, que ela nos faça crescer, que ela nos faça refletir, que ela nos faça pensar, que ela nos faça discernir aquilo que o Senhor quer fazer em cada um de nós, por meio das dores que o Senhor tem nos visto passar. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos.